Então eu vou fazer a correção dos exercícios aqui com vocês. Eram dois só, né? Vamos copiar aqui o primeiro. Beleza. Então esse aqui era um deles. A gente está vendo por enquanto máquina de corrente contínua, né? Então aqui, primeiro caso, era um gerador do tipo série. A gente tem que conhecer o circuito equivalente conforme a configuração, né? Até o momento só passei do tipo série para vocês. Cujo enrolamento de campo possui uma resistência aqui 0,1 ohm, enrolamento de armadura 0,2 ohm. E se a tensão de saída for igual a 109 volts, determine. Então, letra A, o circuito elétrico equivalente. Tanto o motor série como o gerador, eles são bem parecidos, né? Então, letra A, como que eu vou representar o circuito equivalente de um gerador série? Como ele está em série, a gente tem o enrolamento de campo em série aqui com o enrolamento da armadura. E aqui a gente representa a armadura. Seria isso aqui. Como ele é um gerador, a saída dele, aqui no caso, a gente representa como sendo uma carga. Porque o gerador alimenta alguma coisa, né? Então aqui a gente tem tensão de saída do gerador VT. VT. A corrente que circula, ela circula sentido a sair do gerador, né? A gente chama ela de IT, ou IA, né? Corrente de armadura, ou IF. Como é um circuito em série, as três são iguais. E aí vamos representar aqui com valores que foram dados, né? Resistência do enrolamento de campo, ou seja, ZF, igual a 0,1 ohm. ZF, impedância do enrolamento de campo. Enrolamento da armadura, 0,2 ohm. Então, ZA, impedância da armadura, 0,20 ohm. Aí ficou estranho, não? 0,2 ohm. Se a tensão de saída for igual a 109 volts, então aqui VT, tensão de saída, 109 volts. Está determinado então a letra A, circuito elétrico equivalente. Aqui é tensão na armadura, né? Então está aqui a nossa letra A. Aí letra B. Determinar, né, calcular a corrente de armadura e a corrente de campo, sabendo que a tensão gerada é igual a 112 volts. Tensão gerada para a gente é a tensão na armadura. Então é essa aqui, ó. 112 volts. Beleza? Eu desejo saber quem? A corrente que circula aqui no meu circuito, né? Corrente, a gente calcula como? Pela lei de Ohm. Tensão é impedância vezes corrente. Então, corrente é tensão por impedância. Ou seja, né, o IA, por exemplo, que é igual ao IT, que é igual ao IF, ele é igual às perdas que eu tenho aqui nos enrolamentos, né? Vamos chamar ali de VA. VA, perdas, dividido pela impedância dos enrolamentos. Um Z equivalente ali, né?
O enrolamento está em série, ó. Aqui é o de campo. E aqui é o da armadura. Aqui eu tenho 0,2 e aqui eu tenho 0,1. Qual é o Z equivalente? É só somar, né? Está em série. 0,3. Tá? É essa a continha. E eu sei, por exemplo, quantos volts eu perdi nos enrolamentos. Eu sei qual que é essa queda de tensão aqui. Sim, né? Na armadura gera 112. Mas na saída aqui do gerador só tem 109. Então, quantos volts eu perdi pelo caminho? Perdi 3 volts. Né? Esse é o raciocínio, tá? Beleza, vamos seguir a conta aqui então. Opa, faltou 9, vai para lá. Vamos substituir valores, ó. O IA, que é a corrente da armadura, que é igual à corrente de campo, né? Então, o IA, que é igual ao IF, é igual... Quanto dá as perdas ali, que eu chamei de VA? 112 menos 109, né? 112 menos 109. Dividido por impedância equivalente. 0,2 mais 0,1. Então, eu tenho aqui 3 dividido por 0,3. 10 amperes. Resposta da B, então, 10 amperes. Beleza? Letra C. Determine a potência desenvolvida pelo gerador. Potência desenvolvida pode ser a mecânica ou a elétrica. Para a máquina CC, potência elétrica é igual EA vezes IA. Tensão vezes corrente da armadura. Potência elétrica, então, é igual tensão da armadura 112. Foi dado, né? Aqui. Vezes a corrente da armadura, que é 10. Então, eu tenho 1.120 watts. Se eu quisesse representar em CV, bastava dividir isso aqui por 736. Tá? Letra D. Sabendo que a velocidade no eixo é igual a 900 RPM, então velocidade de rotação 900 RPM. Determine o torque desenvolvido pelo gerador. Então a gente sabe que torque tem algumas fórmulas para calcular. Por exemplo, eu posso usar a seguinte fórmula. Torque é igual a K vezes Φ vezes corrente da armadura. Essa fórmula vale, mas eu não conheço o K. Também não conheço o fluxo, né? Outra fórmula que envolve o torque, ó. Potência mecânica igual torque vezes ômega. Ômega é velocidade de rotação em RP, em radianos por segundo. Eu não tenho, mas dá para eu converter, ó. Né? Preciso calcular o torque e a potência mecânica. Eu tenho? Eu tenho, porque lembra que eu falei que a gente está estudando a máquina ideal, né? A máquina ideal. E para a máquina ideal, potência elétrica é igual a potência mecânica. Eu já calculei a elétrica, né? 1120. Então basta usar essa fórmula aqui, ó. Potência mecânica igual a torque vezes ômega. Como eu desejo saber o torque, isolo ele ali, fica potência por ômega, né? Então é isso que eu vou fazer. Primeiro vamos achar o ômega aqui. Então ômega igual 900 RPM
vezes 2π dividido por 60. Aquela formulazinha que eu passei para a gente converter, né? 900 por 60 dá 15. Vezes 2π, 30π radianos por segundo. Agora sim, ó. Torque é igual potência por ômega. Então, o torque da máquina vai ficar 1120 dividido por 30π. Tem que resolver o π agora, tá? Vamos ver quanto que dá isso. Dá 11,88. 11,88 newton vezes metro. Beleza, pessoal? Então aqui está a correção do exercício 1, que era aí da nossa tarefa. Circuito equivalente, corrente, né, do circuito, potência da máquina e o torque da máquina. Alguma pergunta aí sobre essa questão? Então, quem quiser dar um print aí, né, ou copia, já vamos fazer a 2. Boa noite, professor. Boa noite, tranquilo? Beleza? Viu? Eu fiz os exercícios, o 1, Ah, bateu todo o resultado, só que eu não tive tempo de postar. Tem mas algum eu acho problema? que... Não, eu acho que dá para postar ainda. Só que aparece lá com atraso, somente isso, mas dá para postar. Ah, beleza, então. Obrigado. Por nada. Bom, como é uma coisa assim para... tem que registrar a presença, na verdade, né? Esse é o motivo que a gente deixa aí a tarefinha. O importante que eu cheguei a falar, não é nem acertar, é registrar aí a participação. Então eu vou editar a tarefa até hoje. Deixar aí até... É que já seria de agosto, né? Como amanhã eu lanço toda a frequência aí de agosto, então tem que deixar até hoje aí eu faço a planilha aqui e amanhã eu lanço a chamada de vocês lá no NSA, né? E é importante porque registra aqui a frequência, né? A participação de vocês, hein? Data da conclusão. Na verdade, eu posso deixar aqui até amanhã, dia 4, 10 da manhã. 4 de setembro, 10 da manhã. Então tá aberto ali, ó. Quem quiser copiar, né, e postar aí, né, já fica registrado a participação. Tudo bem? Então vamos para 2. Quiser dar um print aí, né?
Tá, a questão 2 é bem parecida, só que agora é um motor, né? Então vai mudar alguma coisinha ou outra. Vou apagar aqui então, ó, os valores, né? Aí a gente tem o seguinte enunciado: considere um motor série cujo enrolamento de campo possui uma resistência igual a 0,2 ohm e o enrolamento da armadura possui uma resistência igual a 0,3 ohm. Se a tensão de alimentação for igual a 200 volts, determine o circuito equivalente. Então, qual que é a grande diferença? O circuito é praticamente o mesmo. Como é um motor, né, ele não tem tensão de saída. Então, ele não alimenta ninguém, ele é alimentado. Então, aqui, como eu coloquei uma carga quando era gerador, né, porque o gerador alimenta. Como é motor, consome. Então, aqui a gente põe uma fonte CC. Né, dizer que ele está sendo alimentado. Tá? É essa a diferença, então, no circuito equivalente. O resto é tudo igual. Lógico, aí muda aqui o sentido da corrente, né? A corrente entra. A corrente está entrando. Outra coisa, quando era um gerador, a maior tensão aqui no meu circuito é a da armadura, porque é a tensão que está sendo gerada. A gente tem perdas e a tensão de saída do gerador ela é menor do que da armadura. Como a gente está agora com um motor, né? A tensão aqui de alimentação, o VT, é maior do que a tensão da armadura. Porque eu vou alimentar o motor, vai ter as perdas, e a força contra a eletromotriz aqui não pode ser tão grande quanto a tensão de alimentação. Então essa é a diferença, né? Então se a tensão de alimentação for 200 volts, vou colocar valores agora. 200 volts. Enrolamento de campo 0,2 ohm. 0,2 ohm. Enrolamento da armadura 0,3 ohm. E está determinado aqui o circuito elétrico equivalente do motor série. Beleza? Letra B. Então, na B eu quero calcular a corrente de armadura e a corrente de campo, sabendo que a tensão na armadura é 190 volts. Então, olha a situação. Alimentei o motor aqui com 200. Vou ter as perdas aqui nos enrolamentos. E vai chegar para mim 190 volts. Aqui na armadura. Força contra a eletromotriz. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Alimentei, perdi um pouco, né? Perdi um pouco aqui nos enrolamentos. E na armadura chegou essa tensão, 190. O que eu vou usar para calcular a corrente? Corrente é tensão por impedância. Então, IA, que é igual a IF, é igual tensão que foi perdida aqui. Tensão perdida, 200 menos 190. Dividido pela impedância equivalente. 0,2 mais 0,3. Porque está em série, né? 0,2 mais 0,3. Então, IA, corrente de armadura, que é igual a corrente de campo, é igual a 10 dividido por 0,5. Que é igual a 20 amperes. Calculei aqui, então, a corrente, né?
Letra C. Determine a potência desenvolvida pelo motor. Potência elétrica, né? EA e A. Potência elétrica igual EA vezes IA. Então, potência elétrica, tensão na armadura, 190, vezes corrente, 20. Então, aqui dá 3.800 watts. Achei aqui a potência elétrica, no caso, né? Por ser uma máquina ideal, ela é igual à potência mecânica também. 3.800 watts. Eu estou dizendo isso porque aqui na D já vai precisar calcular outra coisa, né? Ó, a letra D. Se o torque é igual a 40 newtons vezes metro, determine a velocidade de rotação. Eu não especifiquei como que tem que estar a velocidade de rotação, mas vamos calcular ela aqui em RPM, por exemplo. Potência mecânica é igual torque vezes ômega, tá? Já sei o torque, já sei a potência, dá para calcular já a velocidade de rotação em radianos por segundo. Só que o ideal é para representar, né, informações, é legal representar por RPM. Mas vamos achar primeiro aqui o ômega, né? Já seria uma resposta. Se fosse avaliação, estaria correto. A não ser que eu pedisse para representar em RPM especificamente, né? Então, ômega é igual a potência por torque. Vai ficar 3.800 dividido por 40. O ômega é igual a 40, né? 40. 3.800 por 40. 95? 95. 95 o quê? Radianos por segundo. Aqui já seria a resposta, né? Mas eu quero representar em RPM. Então, a velocidade em RPM vai ser 95 vezes 60 dividido por 2π. Então, vezes 60 dividido por 2 dividido por π. Deu 907,18 RPM. 907,18 RPM. Beleza, né? Então aqui foi a nossa questão 2 aí. Quem tentou, né? Quem conseguiu, legal, né? Não precisava nem ter acertado, mas não é tão complicado assim, não. A gente só tem bastante fórmula, na verdade, né? Fórmulas aí para máquina CC tem bastante. Aquelas de tensão na armadura, torque, todas valem. Só que aqui a gente combina, né? Circuitos elétricos, resolução de circuitos elétricos com essas fórmulas, né? Beleza? Alguma pergunta aqui sobre questão número 2? Francislane está com problema? Alguém me chama de novo? Tá na reunião aqui.
Beleza, então quem quiser tirar um print aí, né? E tá aberta a tarefa lá para postagem. Vou apagar, tá? Eu mandei lá, professor, mas é que eu tinha. Eu não tinha conseguido assistir a última aula, eu só confundi, eu fiz vezes o 3.800, vezes o 40. Ah, sim, mas tem que Acho isolar que é só isso. Nadei aí. tem que isolar o ômega. Ah, tranquilo, que daí agora que eu. É como eu não tinha assistido, eu tentei fazer, daí eu vi lá, daí eu procurei até na internet como que mudava para RPM, porque eu não sabia se podia fazer a forma inversa ou não. A formulazinha é aquela que eu passei para vocês. Ômega igual RPM vezes 2π por 60. E RPM é ômega vezes 60 por 2π. Né? Aqui quando eu quero achar em RPM. E aqui quando eu quero achar radianos por segundo. Ah, sim, outra coisa. Eu dei aula, né? Gravei semana passada. E aí, quando eu tento baixar o vídeo, ele não baixa. Ele não baixa. Ah, demora. Eu deixo, às vezes, o dia inteiro aqui e não consegue baixar o vídeo. Então, se vocês forem lá no stream, por exemplo, não vai ter a aula da semana passada, né? Pior que se eu baixo aqui e dá corrompido, não dá nem para pôr no YouTube, nem nada assim, né? Mas eu vou tentando. Quando eu conseguir, eu coloco a aula lá, tá? É igual essa aula aqui, é interessante. Fabrício, Oi. é o Rafael. Eu tô Sim. entrando desde o começo aqui, cara. Não sei se tá acontecendo para mais alguém aí. Eu não tô conseguindo a imagem da aula, só tá aparecendo o áudio. Não sei se mais para alguém ou é o problema do meu celular. Fiquei na dúvida aí. Pra mim também tava. Eu tive que sair e entrar de novo pra me conseguir. Eu saí, entrei umas 3 vezes aqui, mas para mim continua assim. Vamos Mais fazer um tranquilo, teste então. aqui. Vamos Ô fazer um teste. Fabrício, Oi. pra mim ontem o professor teve que tirar, desligar e começar de novo pra funcionar. É isso que eu vou fazer, ó. Vou fazer esse teste. Não sei, às vezes é a resolução, né? Mas eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Aí vou compartilhar de novo. Aí vocês me dizem aí se voltou ou não voltou. Já é para ter voltado já. Para mim continua aqui não aparecendo. É estranho, né? Eu não sei se. Bom, se fosse a minha internet, acho que não apareceria para ninguém daí, né? Você É testou só isso, no. eu imaginei, pode ser o meu aparelho meu. Mas na hora que você voltou ali e saiu da tela, apareceu aquela tela que tem a foto do pessoal, né? Ah, E agora, mas a imagem agora que você tá compartilhando sua tela não tá aparecendo para mim de novo. estranho. Vamos fazer de novo aqui. Pode ser que seja algum aparelho, algum problema no meu aplicativo aqui mesmo, então. Você voltou, apareceu aqui para mim as imagens. Mas na hora de compartilhar a sua tela eu não consigo enxergar, não consigo ver a imagem. Compartilhei de novo. Nada mesmo? Assim é ruim, né?
ideal é todo mundo participar. Eu vou tentar sair de novo aqui, eu vou tentar entrar, mas tranquilo, eu vou tentando aqui. Talvez Na hora que ajude. aparecer a imagem pra mim aqui, tranquilo. Obrigado, Beleza. viu? Por nada. O problema é que mudou, né? Agora a gente tem que salvar o vídeo e fazer o upload. E nessa aí, ele tá dando pra mim, pelo menos, ele corrompe. Eu já tentei em mais de um computador e tá difícil. Antes ele já salvava direto lá no stream sem problema, né? Vamos apagar aqui. Então, por favor, tira um print aí. Beleza, então a gente fez aqui uma configuração, né, da máquina CC que foi aí do tipo série. A gente tem mais algumas outras. Agora é o meu PC que está esquisito aqui. Vamos lá, então a gente tem mais algumas outras, né? A gente pode ter essa mesma estação em paralelo, né, composta, enfim. Então o próximo que a gente vai ver aqui vai ser aí o gerador com enrolamento de campo em série. Ou melhor, em paralelo, né? A gente acabou de ver o em série. E aí fica assim, ó. Gerador. Paralelo. Paralelo. Nesse tipo de gerador, a gente tem aí o enrolamento de campo. Enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento da armadura. Tá, então, da mesma forma, ele vai ter um circuito elétrico exclusivo para ele. Como que vai ficar, né, nesse caso? Então, a gente representa da seguinte forma, ó. Um enrolamento para a armadura, né, com as impedâncias da armadura e a armadura. Em paralelo, né, a gente representa o enrolamento aqui de campo. Ó, ligação em paralelo. E aqui, saída do gerador. Saída do gerador, como é saída, a gente tem o quê? Tem uma carga. Beleza. Tensão de saída, a gente chama de VT ainda. Ó. VT. VT. Vamos por T maiúsculo, né? VT. Corrente de saída, IT. Ou total, né? Aqui a gente tem o ZA, que é a impedância da armadura. Aqui a gente tem o ZF, que é a impedância de campo, né? E aí a gente vai ter as correntes. Então aqui no caso, corrente de armadura, IA. Né? E aqui, IF. Ou seja, agora nesse tipo de configuração, a gente tem aqui um nó, né? As correntes, elas já não são aí mais iguais, né? Então a gente olha esse nó aí e dá para deduzir, né, a partir daqui, lei de Kirchhoff, quem entra é igual quem sai, não é isso?
Como é um gerador, qual dessas correntes aqui é a maior? IA, IT ou IF? A maior é a que é gerada, né? A corrente da armadura ela é maior. Aí chega no nó aqui, vem um pouco para cá, para o campo, e um pouco aqui para a direita que vai para a carga, né? Então aqui configuração, gerador paralelo. Aqui a gente tem a tensão na armadura, né? Tensão gerada no caso. Beleza? Agora, eu posso ter essa mesma configuração para um motor, né? Quando é gerador, a gente chama de gerador CC do tipo paralelo. Quando é um motor, aí a gente chama ele de motor derivação, né? Motor derivação. Mas é a mesma configuração praticamente. Vai mudar o sentido de corrente, né? Vai ter aqui o enrolamento de campo. Vou copiar aqui para baixo, só para escrever aqui do que se trata, né? Motor derivação. Ele é a mesma configuração paralelo, só que tem esse nome, né? Motor derivação. Ligação dele é em paralelo também. Da mesma forma, enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento da armadura, tá? Aqui tem enrolamento de campo em paralelo. Aí não escreve agora escreve. Ó. Em paralelo, enrolamento aqui da armadura. Armadura do motor. Fecha o circuito. E aí, assim como era ali no motor série, a gente tem esses outros terminais aqui. Quando é gerador, sai energia para alimentar uma carga, não é isso? Como é motor, aí entra energia para alimentar. Certo? E aí a gente tem aqui o VT. Percebe que aqui VT é tensão de saída, aqui VT é tensão de alimentação, né? É a alimentação do motor. Então, o IT, corrente aqui de saída, agora é corrente de entrada. Né? Aqui a gente tem o ZA, aqui a gente tem o ZF. E aí as correntes, ó. Agora, corrente da armadura está aqui. E a corrente de campo está para cá ainda. Da mesma forma, formou um nó aqui para relacionar as três correntes. Percebe que quando a gente está num gerador, IA é igual a IT mais IF. Né? Porque o IA entra no nó e sai IF e IT. Quando a gente está aqui no motor, o IT é igual a IA mais IF. Né? Aí aqui eu tenho tensão na armadura. Bom, então em ambos os casos aqui, a gente tem o enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento da armadura. Antes da gente fazer exemplos aí com números, eu queria passar um vídeo onde tem um recurso ali mais interessante, porque às vezes eu falo, né, o enrolamento em série, em paralelo, mas não dá muito a ideia de como funciona. Né? Então, por exemplo, você está em enrolamento de campo em série com enrolamento da armadura, como seria isso, né? A gente tem o enrolamento lá da armadura no eixo, né? Tipo o motorzinho lá que vocês fizeram. Aqui é o eixo, ó. É o eixo de rotação. E aí tem as bobinas lá enroladas. Vocês usaram um ímã, né? A grande maioria lá usou um ímã. Não foi isso? Como excitação. Porém, uma máquina, né? Ele não vai usar ímã. Motor de carrinho tal usa, né? Mas para gerar o campo aqui, vai fazer um eletroímã. Né? Ou seja, a excitação aqui de campo.
E aí aqui, para alimentar, lembra que vocês soldaram aqui no eixo, né? No eixo lá, vocês soldaram os contatos lá no comutadorzinho, né? Comutador. Então, por exemplo, tinha 2 terminais aqui, né? Para alimentar. Quando a gente fala, por exemplo, motor série, esses contatos aqui, né? Por exemplo, entra aqui a corrente e para fechar esse circuito, ó, ele passa pelo enrolamento de campo também, né? Então, dessa forma, a gente tem a excitação em série com o enrolamento da armadura. Seria mais ou menos isso, né? Então, é um pouco difícil eu explicar aqui, até porque eu não sei desenhar muito bem. Aí eu achei um vídeo que tem um recurso melhor, né, através ali do 3D, e dá uma percepção melhor de como funcionam essas configurações. Então eu vou passar eles para vocês, aí depois a gente faz aqui exemplo sobre gerador paralelo e motor de derivação, né? É um vídeo do YouTube mesmo, então eu vou mandar o link aqui no chat também, caso alguém tenha aí problema para assistir, né? A imagem do meu aqui acabou de voltar. Voltou para a lousa, é isso? É porque assim, ó, se eu deixar em tela cheia, aí eu voltei, não está mais em tela cheia. É isso que eu fiz aqui. Se é isso mesmo, a gente já descobriu o que acontece, então. Tá. O vídeo que eu achei aqui interessante, vou mandar o link dele aqui no chat agora. Eu vou transmitir ele também, né? Mas quem quiser assistir aí é esse link aí que eu mandei, tá? Em 21 minutos. Aquela aula, conforme tinha combinado, de motores de corrente contínua, falando sobre o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua. Okay? Nós vamos trabalhar em cima dessa animação aqui, que você pode encontrar no YouTube também. Ela está em inglês, né? Então eu vou falando para vocês, vou traduzindo algumas coisas e fazendo alguns comentários em cima dela. Então vamos lá adiante. Aqui a gente tem um motor de corrente contínua, sua estrutura mais básica possível, né, compondo seus principais componentes. Nós temos aqui nosso enrolamento de campo, né, que é aquele enrolamento que fica no estator do motor de corrente contínua. Nós temos aqui as escovas, né, e o rotor do motor de corrente contínua aqui. Tá? Essa parte aqui, logo na ponta do rotor, é o chamado de comutador, e nós vamos comentar mais a respeito dele em seguida. Vamos lá. Para a gente poder entender melhor como que funciona o motor de corrente contínua, a gente vai utilizar uma montagem da mais simplificada possível para a gente poder entender os princípios eletromagnéticos básicos que envolvem o funcionamento desse cara. Então, aqui nós vamos ter um ímã, tá? Um ímã permanente no formato norte-sul, como eu estou mostrando aqui, e um simples enrolamentozinho, uma espira só, tá? Que dá a volta lá atrás e ligada por esse anel aqui. Esse anel vai ser o nosso chamado comutador,
Tá? Ele está no formato mais simplificado possível, apenas com 2 lados, só para a gente entender como que ele funciona da forma mais simples possível. Aí nós temos as escovas aqui, que vão ser responsáveis por conectar a parte elétrica, né, e energizar esse cara aí pelo lado de fora. Tá? Então, esse campo magnético criado por esse ímã permanente, ele está aqui saindo sempre do norte em direção ao sul. E aí eu tenho ali indicando minha armadura, né? E esse enrolamento, essa espira, ela é energizada por uma fonte de corrente contínua. Então, como a fonte ela tem os terminais positivo e negativo, conforme está mostrando ali, a corrente ela vai fluir nesse sentido, saindo do terminal positivo, tá? Passando pela escova, adentrando no comutador. Eu vou dar a volta lá pela minha espira lá atrás e retorno pelo terminal negativo, fazendo aquele ciclo que a gente já está conhecendo. Okay? Então, a corrente sai do terminal positivo, dá a volta lá atrás, passando pela escova, pelo comutador e sai pelo outro lado. Vamos dar continuidade ao vídeo, indicando ali agora o comutador. Quando a corrente circula por essa espira, o que acontece? Aí nós temos aquele princípio do eletromagnetismo que diz o seguinte: quando eu tenho uma corrente circulando através de um condutor e esse condutor está inserido em um campo magnético, eu vou criar uma força eletromagnética nesse condutor. Então, observa que o sentido dessa força ela vai de encontro com a posição e o sentido da corrente. Então, nessas condições onde a corrente está adentrando ali na nossa tela, né, nesse sentido aqui, eu vou ter uma força apontando para baixo, enquanto quando a corrente está apontando em direção à minha tela, eu vou ter uma força para cima. Esse conjunto de 2 forças atuando em cima da nossa espira vai criar um efeito de rotação, né, esse que é nosso chamado torque, e esse torque vai ser responsável por fazer a nossa espira girar, ok? Agora, uma coisa que é bem interessante da gente notar no caso do motor de corrente contínua é o seguinte: como esse comutador ele é separado, a gente vê que ele tem essa pequena fenda aqui de cada lado, né, tendo 2 partes bem separadas, isoladas eletricamente entre elas. Eu vejo o seguinte: desse lado da minha espira, eu vou ter sempre uma corrente circulando no sentido, né, estabelecido, adentrando a espira, a minha tela ali. Okay? Enquanto do lado oposto, eu vou ter sempre a corrente em direção à minha tela. Né? Porque observa, se esse lado da bobina, do comutador aqui, ele passar a fazer contato com o terminal negativo, o sentido da corrente já vai mudar. Né? Já vai mudar para o outro sentido oposto. A mesma coisa eu posso falar para o lado de cá. Se ele deixar de fazer contato com o terminal negativo para fazer contato com o terminal positivo, o sentido da corrente já vai ser oposto. Isso permite que nós tenhamos a corrente sempre no mesmo sentido em cada lado que estiver passando pelo polo norte. Então, observe, quando eu estou passando pelo polo norte, independente se seja esse lado da espira ou o outro lado daqui, a corrente vai estar sempre no sentido apontando para dentro da minha tela, enquanto quando eu estou passando pelo terminal próximo ao polo sul, a corrente vai estar sempre entrando em direção à minha tela, ou seja, sempre nesse sentido estabelecido aqui. Tá? Isso permite que a gente tenha força sempre nesses sentidos que estão colocados aí na figura, ou seja, as minhas forças elas nunca vão mudar de posição, e aí minha máquina vai ficar sempre girando no mesmo sentido. Ok? Porque nesse exato momento onde eu passei dessa linha vertical aqui, né, a corrente muda de sentido e a minha força continua apontando na mesma direção. Né? Isso que cria esse efeito de rotação, esse torque que mantém o motor em rotação. Okay? E aí nós vamos ter esse ciclo aí do motor girando o tempo todo. Okay? O problema que nós temos dessa montagem é o seguinte: como nossa força está sempre apontando, né, em cada lado da bobina num sentido pré-estabelecido, ou seja para cima, seja para baixo, esse torque ele não vai ser constante. Né? Ele vai ser maior quando a bobina estiver posicionada
na horizontal, e quando a bobina estiver posicionada na vertical, como está mostrando aqui na figura, você tem um efeito de rotação nulo praticamente, né? Porque em um lado você puxa para cima e no outro lado você puxa para baixo, então isso daqui não cria nenhum efeito de rotação, né? Então o nosso torque vai ser máximo quando a espira estiver na horizontal, né? Tem o maior efeito de rotação possível nessa posição, e à medida que eu vou me aproximando da vertical, esse torque vai diminuindo até zerar. Então, se a gente aplica isso a uma situação prática, você tem um motor que ele vai funcionar dessa forma aí, né? Dando trancos. Observa. Você tem um torque alto, o torque vai reduzindo, aumentando, reduzindo, né? É um torque que aumenta e diminui periodicamente, for criando esse tranco. Então, para resolver esse problema aí, uma proposta bem bacana utilizada é montar uma segunda espira na posição a 90 graus dessa primeira. Então, observa, quando uma bobina estiver na posição vertical, onde a gente tem o torque nulo, né, aquele efeito de rotação nulo, você vai ter uma outra bobina passando pela horizontal, onde você tem o torque máximo. Então, como a gente soma os efeitos de força, né, e de torque das duas espiras, você tem um somatório em torque total que ele é mais constante possível, né, do que no primeiro caso. Então a nossa animação está nos mostrando exatamente isso, né? E aí, se eu acrescentar mais espiras ainda, eu vou ter um torque cada vez mais suave, que é o caso que de fato acontece na prática. E aí nós temos na prática mesmo, né, essa montagem feita num material com propriedades ferromagnéticas. Então você tem esses enrolamentos, né, enrolados em torno de um material com propriedades magnéticas bem específicas, para você conseguir manter esse fluxo magnético na maior intensidade possível, né, para poder manter o desempenho do motor satisfatório. E o mesmo vai funcionar para o enrolamento de campo, né, que é o nosso estator. Então, ali eu tenho o eixo, né, e tenho minhas molas que vão pressionar essa escova de carvão, nesse material de carvão, em cima do comutador. Esse comutador vai girando, vai gastando o carvão, né, mas à medida que ele vai gastando o carvão, minha mola vai pressionando essa escova de carvão sempre contra o computador. Naturalmente, um momento você vai precisar trocar, né, esse carvão, que ele vai se gastar completamente. Mas, de qualquer forma, à medida que ele for se gastando, eu vou sempre pressionando ele contra o comutador e sempre estabelecendo essa ligação elétrica entre a parte estacionária do motor, né, que é minha fonte de energia que está do lado de fora, né, e minha bobina de armadura que está girando lá junto com o rotor. Ok? E aí nós temos o seguinte: para motores de ímã permanente, eles são usados até uma certa faixa de potência que é muito limitada. Se nós quisermos utilizar uma potência maior, o mais comum é que no lugar do ímã permanente a gente utilize um enrolamento de campo, né? Então, observa, eu montei essa estrutura aqui com material ferromagnético também, para que o fluxo que circule por ali seja o mais intenso possível. E essa estrutura aqui, que vai ser nosso chamado enrolamento de campo do estator, vai ser responsável por criar quem? Aquele mesmo campo magnético que eu tinha criado pelo ímã permanente, com diferença que agora eu vou ter condições de controlar esse fluxo, né? Eu vou poder controlar esse fluxo através da intensidade da corrente. Quanto mais intensa for a corrente, maior vai ser o fluxo que eu vou conseguir fazer passar por ali. E a gente vai conseguir fazer uma série de ligações também, que nós vamos ver em seguida. Nós também vamos ter que alimentar esse cara, né, através de uma fonte externa, da mesma maneira que a armadura. E aí entra a nossa mágica com relação aos motores de corrente contínua, né? Dependendo de como eu vou conectar esse enrolamento de campo, que é o estator,
com o enrolamento de armadura que é o rotor, eu vou ter uma máquina com características completamente diferentes. Então eu posso ter um motor chamado paralelo, conexão paralela, né, que vai nos trazer o chamado motor shunt, e a conexão em série, que vai trazer nosso motor série. Então veja bem, na conexão paralela eu tenho o enrolamento de armadura, né, meu estator, conectado em paralelo com o meu enrolamento de armadura. Ou seja, desculpa, eu tenho o nosso enrolamento de campo, né, no estator, conectado em paralelo com o enrolamento de armadura, que é o rotor. E aí eu tenho o meu motor shunt, ou motor em derivação, ou motor paralelo, né, são os nomes que a gente costuma encontrar por aí. Enquanto se eu conectar um enrolamento de campo, meu estator, em série com o meu enrolamento de armadura, né, observa, a corrente entra por aqui, passa por dentro do rotor, né, por todo esse circuito de armadura, sai do rotor, e agora que ele vai passar lá no estator, né, antes de sair pelo outro terminal aqui, que é o negativo. Então essa é uma conexão em série. E se eu conectar esses enrolamentos de campo e de armadura em série, a gente vai ter um motor que tem características completamente diferentes do motor em derivação, shunt, né, ou paralelo, também conhecido. Então, o motor série, ele tem característica de ter um torque extremamente alto, né? Como a gente vai ter um torque que depende da carga, então esse torque vai ser extremamente alto em carga pesada. Aqui nós temos um diagramazinho que representa, né, a proposta desse motor série. Vamos utilizar uma fonte de alimentação que vai conectar o motor, o enrolamento de campo, ligado em série com o enrolamento de armadura, tá? E observa, a corrente que circula pelo enrolamento de campo vai ser exatamente a mesma corrente que circula pelo enrolamento de armadura. Nós temos a armadura em série com o enrolamento de campo, beleza? E aí ele produz um motor que tem a característica muito interessante de ter conjugado um torque muito alto, mas tem essa questão da velocidade aqui que é extremamente preocupante, né? Para carga leve, que eu acho que não está dando para ver muito bem, para carga leve nós temos uma velocidade extremamente alta, mas à medida que a carga desse motor aumenta, a gente vai diminuindo bastante a velocidade dele, ou seja, quando eu aumento a carga no eixo desse motor, eu vou perder muita velocidade. Então ele é interessante de ser utilizado com carga bem pesada, onde eu tenho uma queda de velocidade menor em função da carga, né? Então, o motor série ele é basicamente utilizado para carga pesada, né, com baixa velocidade, ok? Bastante utilizado aí, por exemplo, para guindastes, né, para locomotivas, nós já vimos muito disso daí. Até um exemplo bem utilizado é o motor de partida, né, de veículos que utiliza até hoje esse motor série. Ok, então vamos continuar o vídeo. E o caso do motor shunt, ele é bem diferente do motor série, né? Nós temos agora, observa, a fonte de alimentação, e eu tenho aqui ligado em paralelo o enrolamento de armadura e o enrolamento de campo, ou seja, tem uma ligação dos dois em paralelo, né? Isso vai me trazer características específicas para ele também. Observa que se a gente compará-lo com o motor série, eu tenho o quê? Uma velocidade que é muito mais estável com o aumento da carga. Então, observa, quando eu aumento a carga aqui no eixo do meu motor, a minha velocidade vai cair, mas não vai cair tanto, né? Eu vou conseguir manter a velocidade bem estável com o aumento de carga. Tá? Bem interessante. Vamos. Então, uma outra coisa que deve ser comentada sobre o motor de corrente contínua é a geração de uma corrente, uma tensão induzida na armadura,
né? Observa que os enrolamentos eles estão girando dentro de um campo magnético, né? Como nós mostramos lá anteriormente na animação. Esses enrolamentos da armadura aqui, eles estão girando dentro de um campo magnético. E como nós já bem sabemos pelo princípio da indução eletromagnética, a variação desse fluxo magnético produzido nessa espira vai criar uma tensão induzida, né? Então, no terminal da armadura, nós temos uma tensão induzida que é provocada pelo quê? Pelo giro, né? Pela rotação dessas espiras dentro do campo magnético que já foi estabelecido pelo enrolamento de campo. Tá? Essa tensão induzida tem funcionamento que é muito importante para a gente entender o funcionamento do motor de corrente contínua, porque eu aplico uma tensão aqui na minha fonte, né? Então eu estou aplicando tensão para fazer o motor girar aqui externamente, né? E eu vou ter uma resposta do motor que é uma tensão contrária. Essa tensão induzida, nessa força eletromotriz induzida na armadura, ela é importante porque ela vai criar uma tensão que é oposta à minha tensão de alimentação, né? E essa tensão, força contra-eletromotriz, que é chamada, ela vai ser responsável por fazer um controle da corrente. Então, quanto maior for essa tensão, nessa força contra-eletromotriz, menor vai ser a corrente que vai passar pelo motor, tá? Isso se deve ao fato que esse valor da tensão induzida, dessa força contra-eletromotriz, depende diretamente da velocidade. Então, nós temos uma questão que é o seguinte, né, que nós temos um procedimento para o cálculo, né, da minha corrente do motor. Você tem a tensão de alimentação menos a tensão induzida dividido pela resistência, né, um cálculozinho bem simplificado. E essa tensão induzida, ela depende da velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior será esse fator aqui, correto? E essa diferença vai ser cada vez menor, tá? De modo que se a minha velocidade for alta, a corrente vai ter tendência a ter valores cada vez menores, né? De modo que se a velocidade também é nula, né, a sua corrente vai ter o maior valor possível, no caso que é a corrente de partida do motor. Tá? Uma maneira de a gente entender por que a corrente de partida de motores ela é tão intensa, né? Exatamente porque durante a partida nós não temos a tensão induzida é zero, uma vez que ela depende da velocidade. E como eu estou partindo, minha velocidade é nula. Tá? Então, nós vamos ter um cálculo de corrente que é simplesmente a minha tensão dividido pela resistência do motor, que ela normalmente é bem pequena. Tá? E à medida que nós vamos acelerando, essa tensão induzida vai crescendo e minha corrente de armadura vai diminuindo. Né? Simplesmente assim. Então, essa é por aí que funciona nosso motor de corrente contínua. Um motor que é bastante interessante, principalmente para aplicações em caso automotivo, ou em caso onde a gente precisa de controle de velocidade bem estável. Tá? Aqui eu mostro só um instantinho. Aqui nós mostramos uma hélice que é conectada junto ao eixo do motor para refrigeração, né? Principalmente quando a gente já está acelerado. Okay? E é basicamente isso que a gente tem para falar sobre o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua. Tá? Bem interessante a gente notar as principais partes, né, do motor de corrente contínua que nós temos. O estator, que é o enrolamento de campo, o rotor, que é o enrolamento de armadura, meu comutador, né, que é a peça fundamental para o funcionamento do motor de corrente contínua, as escovas, ok? Por que o comutador é fundamental para o funcionamento? Porque é ele que faz a inversão das correntes lá e permite que a gente tenha o torque sempre na mesma direção, como a gente já tinha visto na nossa animação,
Ok? Então, é isso que tínhamos para falar sobre o funcionamento do motor de corrente contínua, o princípio de funcionamento do motor de contínua, e continuamos na próxima. Beleza, pessoal. Acho que já usando ali o modelo 3D, a gente já tem a percepção como que funciona ali, né, o contato entre o enrolamento da armadura e o enrolamento aí de campo, né? Bom, vamos seguindo aqui então. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Tá, então eu fiz aqui a introdução sobre aí o gerador paralelo e o motor de derivação, que é a mesma configuração, né? Só muda a finalidade aqui do equipamento. Vamos para um exemplo então, né? Vou pegar um exemplo aqui. Tá, vamos ver se ele cola aqui. Colou. Então, exemplo, né? Considere um gerador CC com enrolamento de campo em paralelo. Ok, né? Então, esquecendo isso que eu passei hoje, você se depara com o enunciado desse aqui, você tem que lembrar como que é o circuito equivalente de um gerador CC em paralelo, né? Ou se fosse em série, como que era. Né? Então, a gente tem que saber, né? Como funciona aqui o circuito, o sentido de corrente, enfim, né? Então tem aqui os dados, ó. Resistência do campo é igual a 80 ohm. Você vê que é um valor bem diferente quando a gente estava aqui no enrolamento em série, né? Era zero alguma coisa lá. Aqui já é um valor bem mais alto para o enrolamento de campo, porque são motores com finalidades diferentes, né? Aquele outro lá tem mais torque, esse aqui tem menos. Então, vamos lá, ó. Já mudou o valor de resistências, né? Pelo menos para o campo. Armadura 0,1 ohm, ainda fica na casa aí do menos que 1, né? Potência nominal 12 kW. Tensão gerada igual a 100 volts. E a velocidade nominal igual a 1000 RPM no eixo. Então, ó, determine, letra A, o circuito elétrico equivalente. Então, onde que está o circuito elétrico equivalente dele? É exatamente esse aqui, de quando eu fiz a introdução. Seria isso aqui. Aqui a resposta para a letra A. Vamos substituir valores, né? Então, eu sei que o enrolamento de campo, no caso ZF, é 80 ohm. Então, aqui eu tenho 80 ohm. Resistência do enrolamento de armadura é 0,1 ohm. Então, aqui eu tenho 0,1. Potência, né, dado. Tensão gerada. Como é um gerador, né? Então, essa tensão ela é gerada aqui no enrolamento da armadura. Tá? Essa é a polaridade aqui, ó. Tá girando a 1000 RPM, o eixo aqui, né, da armadura. A armadura girando a 1000 RPM. Determine. Então tá feita a letra A. Tá? Vamos para a letra B agora. Eu vou apagar aqui. Letra B. A tensão nos terminais do gerador. Eu desejo saber quem, então? A tensão de saída, né? Ó, VT. VT. Bom, e aí, né? Por onde eu vou
começar. De acordo com as grandezas que eu tenho, quem que eu posso calcular aqui logo de cara? Eu sei que a tensão na armadura é 100, olha só. Tensão na armadura igual 100 volts, né? E aí ele deu um dado aqui, potência nominal igual a 12 quilowatts. Então, a potência igual 12.000 watts, não é isso? E a gente sabe que a potência da máquina é igual ao quê? Potência é igual a EA vezes IA, né? Tenho condições de calcular a corrente da armadura aqui, por exemplo? Sim, né? Então, olha, corrente na armadura é igual P por EA. Né? Passo o EA dividindo, tensão na armadura. Fica assim, 12.000 dividido por 100. Então, a corrente de armadura deu 120 amperes. Certo? 120 amperes. Agora vem aquela parte da gente interpretar o circuito ali, o que está acontecendo. Ó. Vamos redesenhar aqui. Então, eu vou representar a impedância da armadura como sendo um bloquinho, quadradinho aqui. Ó. Tá? E ela vale 0,1 ohm. Tá? A corrente, como é um gerador, é sentido de sair, né? Sentido aqui de sair para a carga, ó, IA. E aqui está a tensão gerada, 100 volts. EA. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a queda de tensão. Aqui é mais e aqui é menos. Né? Eu quero saber o VT. Como que fica a queda de tensão na impedância da armadura? É sempre contra a corrente elétrica, não é isso? Aqui é o mais, aqui é o menos. Igual vocês fazem lá fazia lá com o Edgar lá, né? Calcular TVNAM e tal. Mesma coisa. Desenhei queda de tensão. Qual que é o potencial entre esse ponto aqui, ó? Entre esse ponto e esse ponto. Bom, é a tensão gerada, que é 100, né? Menos essa tensão aqui na armadura, não é isso? Do menos para o mais, mais 100, do mais para o menos, menos VA. Concorda? 100 menos VA. E essa diferença de potencial aqui é exatamente a tensão de saída do meu gerador, não é? Ou seja, a tensão de saída é a tensão da armadura menos a tensão que se perde nos enrolamentos da armadura. Como agora o enrolamento de campo ele está em paralelo, ó, ele está em paralelo com o enrolamento da armadura. Então ele não influencia muito, né? Aliás, ele não influencia nada na questão aqui da tensão. Ele está em paralelo, simplesmente a tensão nele aqui vai ser igual à tensão de saída também. Não é essa a definição quando a gente está em paralelo? Então a minha tensão de saída aqui do gerador, ela vai ser tensão na armadura menos o que eu perco nos enrolamentos aqui da armadura. Beleza? E como que eu faço para calcular essas perdas aí? Que eu chamei de VA. Quanto que eu vou perder ali, ó? Lei de Ohm. Tensão que eu vou perder na armadura é igual impedância da armadura. 0,1 vezes a corrente que passa nela. 120. Então eu vou perder ali 12 volts. Beleza? Bom, o que é a minha tensão de saída então, VT? VT é igual a 100 menos 12, que dá 88 volts. 88 volts, então, é a tensão aí de saída do meu gerador. Tudo bem? Então, calculei aí o
o que foi pedido. Como exemplo, eu gostaria de incluir aqui, calcule a corrente de campo e a corrente de saída do gerador também. Então, extra. Calcule, tem C, ó. Calcule IF e IT. Corrente de campo e a corrente de saída. Bem tranquilo, ó. Eu não descobri a tensão de saída do gerador, que deu 88 volts. Tá aqui essa tensão, ó. 88. Então essa tensão, ela também está aqui, né, entre esses pontos aqui. E também está aqui, ó. Porque está todo mundo em paralelo, não é isso? Tanto o enrolamento de armadura, como também enrolamento de campo, né? Armadura e a tensão de saída. Então, se eu perguntar quanto vale essa tensão aqui? 88. Eu conheço quanto vale a impedância, sei quanto vale aqui a tensão em cima dela. Como que a gente calcula, então? IF, corrente de campo, é igual tensão por impedância, ó, 88 por 80. 88 por 80. 88 por 80 dá 1,1 ampere. Essa é a corrente de campo, né? E a corrente de saída do meu gerador, né, o IT. Aí basta eu vir aqui, ó, e analisar esse nó aqui. Ó, vou analisar esse nó. Então tem uma corrente que entra nele, uma que sai, né, para cá, que é de campo, e uma que sai para cá, que é a de saída, ó. IT e A. IA vale 120, calculei. 120 ampere. IF vale 1,1. Né? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui, IA igual a IT mais IF. Então, IT é igual a IA menos IF. Né, ó? IA entra, sai IF e IT. Então, se eu quiser isolar o IT, né, é IA menos IF. Então, a corrente de saída é igual corrente da armadura, 120, menos corrente de campo, 1,1. Então, a corrente de saída aqui deu 118,9 ampere. Então, essa aí é a interpretação do gerador, né? O paralelo. Motor de derivação, a mesma coisa. A gente só vai mudar aqui o sentido, né, das correntes. Aí, no caso, IT é igual a IF mais IA. Mas a gente pode fazer um exemplo também. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo. Quem quiser tirar um printzinho.
né, aqui do nosso exemplo. Esqueci de marcar a página, mas começa aqui e vem aqui, né? Aí depois, só como extra, ó, calcular o IF e o IT. Aí tem que analisar o nozinho aqui, né? Você, professor, me tirar foto? Vamos ver se ajuda, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Né, aqui a análise do nó aqui. Pronto, aí ficou mais tranquilo, né? Aqui seria 1, 2 e 3. Tá, pode tirar um print aí que já tá tudo aqui daí. Então vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer semelhante. Aí eu mudo alguns valores aqui. Aí próxima aula a gente faz de motor. Então, enrolamento de campo paralelo. Ctrl V. Vamos pôr aqui 75, 02, 10 quilowatts, tensão 125, velocidade nominal 1800 RPM. Determine o circuito elétrico equivalente, a tensão nos terminais do gerador. E letra C, as correntes. Você já vai ter que calcular aqui a corrente na armadura no B, né? Então, na C, vamos determinar as correntes IF e IT, né? Corrente de campo e a corrente de saída da máquina. IF é corrente de campo e IT corrente de saída, como é um gerador, né? Quando é motor, é uma corrente de entrada. Então, exercício. Vamos dar um tempinho aí, né? Aí a gente já faz ele junto, beleza?
Bom, quem tentou fazer, beleza, né? Vamos fazendo junto aqui então, né? Gerador CC, paralelo. Tem as informações aqui, né? Circuito elétrico equivalente. Então, é o mesmo caso aqui de cima, né? É o mesmo circuito. O que eu tenho que fazer, então? Letra A. Letra A. Enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento da armadura. Tá? Como é um gerador, então ele tem tensão de saída, VT. VT. Colocando os valores aqui. Então aqui é 75 ZF. 75 ohm. ZA 0,2 ohm. Tensão na armadura, né? Tensão gerada, 125 volts. Essa é a polaridade. EA. Corrente sentido de sair, né? Da máquina. Chega aqui a um nó. Aí tem a corrente de saída, IT. E aqui, corrente que vai para o campo. Então, tá feito aqui, letra A. Letra B. A tensão nos terminais do gerador. Eu sei que foi gerado 125, então eu preciso descobrir o quê? Quanto que eu perdi aqui, ó. Quanto que foi perdido aqui? Dos enrolamentos da armadura. Eu sei a impedância dela, basta descobrir a corrente, né? Eu sei a potência da armadura, da máquina, sei a tensão, eu descubro a corrente. Então, IA é igual a P por EA, porque P é EA vezes IA, né? Então, eu tenho 10 kW, que é 10.000, dividido por 125. 10.000 por 125 dá 80. 80 amperes. Seguindo a conta, então, vou chamar aqui de VA, ó, as perdas. Então, VA é igual R vezes I. 0,2 vezes 80. Dá 16, né? 16 volts, então eu vou perder aqui nos enrolamentos. O que é a tensão de saída da máquina? VT. Tensão de saída vai ser, então, a tensão gerada menos o tanto que eu vou perder no enrolamento ali, 16. Vai dar 109 volts. Tensão de saída, 109 volts. Ok? Tensão nos terminais, então, né? E aqui está a corrente da armadura. É a maior aí do sistema, como é um gerador. Letra C. As correntes de campo e de saída. Bom, 109 é a tensão de saída. Se eu perguntar, então, quanto que é a tensão entre esse ponto aqui e esse aqui? 109, porque também está em paralelo, né? E se eu perguntar quanto que é a tensão nesse ponto e nesse aqui? 109, porque está tudo em paralelo, né? Bom, então a corrente IF, né? Corrente aqui, ó. Essa aqui. IF. Apagar, por que eu pus um monte de coisa, né? Então, IF é igual... Tensão que eu tenho ali, 109. Dividido pela impedância que eu tenho ali, 75.
Dá 1.453. 1,453 ampere. Corrente de campo. Tá? Se eu analisar este nó, né, a gente sempre vai ter aqui no gerador qual expressão? IA igual IT mais IF. Né? Sempre. Então, a corrente de saída é sempre, no caso do gerador, IA menos IF. Né? Fica 80 menos 1.453. Então, a corrente de saída aqui deu 78,547 ampere. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi o nosso exercício. Próxima aula aí, a gente faz de motor, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sugestão? Tudo certo? Tá bem explicado, professor. Então, era isso, né? Por hoje era isso. Já deu horário até, né? Valeu pela participação aí, brigadão. Boa noite, até mais. Professor, Oi. da aula anterior eu consegui baixar o vídeo. Eu tentei umas 2 vezes aqui, não consegui. Eu não consegui. Eu acho que sigo aqui tentando. A hora que eu conseguir, eu posto lá no stream, né? Mas eu recomendo que vocês baixem também, né? E salvem aí, se possível. Tá meio estranho para mim aqui. Não tem como eu passar para o senhor ou uma outra maneira? Olha, o que eu consegui baixar deu uns 400 mega aqui. Deu uns 400 mega, então é complicado, né? Só se você quiser hospedar ou fazer upload dele no YouTube, né? Dá na mesma, aí você compartilha com a gente. Né? Mas eu acho muita coisa. Né? Mas eu sigo tentando aqui. Quando eu conseguir, eu coloco lá no stream pra gente. Mas se você baixou e não tiver problema de internet nem nada, faz o upload dele pra gente, então, de algum canal no YouTube e compartilha. Pode ser? Mas se não der, também é tranquilo. Assim que eu conseguir, eu mando o link daí então no grupo. Beleza. Obrigado, viu? Até mais, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Falou. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite aí para todos. Valeu.